Essa frase ficou linda, né? O sucesso do seu negócio está a uma pessoa de distância. Pessoa de distância. Cara, uma pessoa pode destravar o seu resultado. A gente tem vários cases dentro da nossa operação de infoprodutores, de pessoas que hoje são celebridades dentro do mercado digital. Tem boa audiência, tem relevância, tem market share, tem conhecimento. Mas na hora que a gente foi olhar pro negócio, o negócio ainda era muito amador. Não era ainda uma empresa, era muito mais um funil de vendas. Então é um negócio que pode cair a qualquer momento, entende? Fica frágil, Fica né? frágil enquanto estrutura de negócio. Sim. Para vários desses negócios, a gente começou com uma única posição, que foi o que eu tenho dito aqui, que é a posição do gestor. Então, vários clientes nossos, a gente começou a entregar o primeiro o gestor, e todo o negócio, todas as próximas pessoas que vieram para aquela empresa, vieram a partir de baixo desse gestor. Então eu tenho clientes que saiu de 6 freelancers, contratou um CEO, um Celeb, um diretor de operações, e hoje já é uma empresa de 32 pessoas, de múltiplos 8 dígitos de faturamento, que agora já está numa fase de construir um escritório presencial, a empresa começou home office. Sim. Cara, olha a velocidade do negócio. Olá, empresários e empresárias, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um Pode Contar Silveira, hoje com um convidado que vai dar uma aula para gente. Bruno Rodrigues, da Portos Digital. Meu amigo, obrigado por ter aceitado o convite. E situa o pessoal aí, quem é o Bruno, Boa. Quem é a Portos, por favor, para o pessoal situar aí e já entender por onde a gente vai. Super, te agradeço. Legal, vamos lá. Olá pessoal, meu nome é Bruno, eu sou sócio e diretor de receitas da Portos. A Portos é hoje a maior consultoria do Brasil especializada em estruturação e recrutamento para negócios digitais. Eu costumo dizer que eu resolvo talvez a principal dor e a dor mais difícil do empresário, que é construir times. E a gente faz isso com bastante excelência, já são 2 anos e meio, a gente tem hoje na nossa base mais de 800 clientes, a gente já empregou mais de 2.000 pessoas no mercado digital. Que legal. Então, não só o nosso trabalho para o cliente de ter a entrega final do candidato, mas existe muito propósito também no que a gente faz, porque a gente está falando de emprego, de oportunidade, a gente está falando principalmente de levar uma prosperidade para pessoas. E quando você conecta o empresário que tem aquela dor e a pessoa que quer construir uma carreira, e muito atrelado àquela cultura, pra gente é sensacional, o melhor sentimento, que é poder todo dia fazer o nosso time empregar pessoas e todo dia a gente tirar uma pessoa de um negócio, colocar em outra, conectar. E a gente tem feito isso aí já há 2 anos e meio com muito prazer também. Legal, legal. E eu ouço muitos relatos positivos. A gente está no mesmo mastermind. Sim. Lá do Marcos Marques, do Giants. Sim. E eu sei que você também tem inúmeros clientes lá. Sim, alguns deles são clientes nossos também. Contas lá também, temos clientes em comum. Isso, então, a Manu e o Dearo também eu sei que são seus clientes lá. Manu, o Gabriel e a Manu. Isso, verdade. Então assim, entre outros, o próprio Marcos, né? O próprio então, Marcos, assim, Marcos uma das grandes contas que a gente tem. Tem uma validação muito importante para quem está aí começando a nos assistir e entender que o Bruno sabe do que fala, né? Assim, sabe legal, do que fala. Cara, vamos citar o pessoal um pouquinho sobre esses negócios digitais, cara, porque você faz um trabalho inicialmente nessa leitura assim, parece, então ele estrutura a equipe, faz o recrutamento de seleção, mais focado nisso. Então vamos citar o pessoal aí, os negócios digitais, Sim, né? Sim, essa pergunta é boa porque dependendo do ambiente, a galera acha que eu trabalho com TI. Não é isso. A gente construiu uma solução exatamente dentro de um mercado específico, e dentro desse mercado eu tenho uma bolha específica. Aqui eu estou falando da Creator Economy, né? Estou falando dessa nova comunidade, dessa nova economia, e dentro dessa nova economia existe o mercado de infoprodutores. Legal. São um mercado de educação, onde as pessoas comercializam, criam e escalam infoprodutos, escalam empresas de educação. Então a gente começou a olhar para um mercado onde naturalmente o criador de conteúdo ele começou a monetizar o seu conhecimento, mas ele chegou num determinado momento que ele precisava de se profissionalizar.
E como empreendedor, né, até antes desse cara virar um empresário mesmo ainda, ele tentando fazer o negócio, acaba que o nosso cliente ele começou fazendo tudo. Então ele era totalmente o operacional, ele fazia a copy, a estrutura do texto, o tráfego, o designer, o web designer, subir o curso na plataforma, na Hotmart, seja onde for, e no final ele ia vender. O que aconteceu com esse mercado? Grandes criadores de conteúdo conseguiram gerar bons posicionamentos, conseguiram escalar seus negócios e aí chegou o momento da profissionalização. Legal. Chegou o momento dele olhar para trás e ver, cara, eu não tenho... o meu negócio está ficando sério, eu preciso construir um negócio agora, eu preciso construir um business. Isso agora é uma empresa, eu tenho que sair da informalidade. Então, do mesmo jeito, ele precisa de uma contabilidade, ele vai precisar de começar a delegar, ele vai começar a ter que repassar tudo que ele fazia manualmente ali do que era o jogo do marketing, da vendas, de adquirir clientes, para poder fazer isso agora com o time. Então, a gente chegou exatamente nesse momento, porque quando a gente entrou no mercado digital há 2 anos e meio atrás, a gente ainda estava com o mercado muito familiarizado com o freelancer, muito familiarizado ainda com o famoso freela mesmo, a pessoa que quer construir uma renda extra. Até porque o mercado digital lá atrás, ele nasceu com essa promessa de renda extra, né? Começou lá atrás, o Érico Rocha foi um dos pioneiros ali do nosso mercado. E aí a gente olhou para aquilo e falou, cara, tá uma bagunça isso aqui, tem grandes negócios, mas na hora que a gente foi entender o que era Instagram, que era o posicionamento ali do cliente e olhava o bastidor dele, a gente viu, cara, não tem uma empresa estruturada ali. Tem uma confusão, é uma bagunça, é muito informal. Vamos começar a desenvolver uma solução aqui que é uma solução de ajudar esse cara a construir um negócio. Então, a gente não é nenhuma empresa de RH, a gente nem faz essa associação. A gente é um ecossistema que resolve uma dor de gestão de pessoas e eu resolvo da porta para dentro, né? Eu trago o colaborador que está do lado de fora, conecto com esse player para que esse player ele possa ter time, possa ter gente, possa ter colaboradores, ele possa crescer o negócio dele para transformar o negócio dele em uma marca, em um modelo de negócio validado, com uma receita recorrente mensal. Legal. Então, na hora que a gente vai olhar para esse mercado, que é principalmente o mercado da educação, a gente viu que os negócios digitais hoje estão em larga escala, é um negócio com margem muito boa, escala bastante e muitas grandes empresas, muitos grandes nomes do nosso mercado são conhecidos hoje pelo mercado de infoprodutos. Acabaram que alguns construíram SaaS, software, construíram outros negócios dentro de um ecossistema, mas tudo começou lá atrás com os infoprodutos, com a parte de digital, né? Então, aqui agora a gente está olhando para essa nova economia, esse novo momento do nosso mercado. Legal, cara, e assim, realmente a margem hoje em dia atrai todos, né, cara? Independente de qualquer coisa, a gente sempre fala aqui, os convidados, os empresários, que assim, toda empresa é de educação. Sim. Né? De certa forma, ela tem que... Principalmente, toda empresa de prestação de serviço deve ser uma empresa de educação também. Que de repente tem uma oportunidade ali, para um infoprodutor que ele não... A gente estava conversando até nos bastidores das inúmeras oportunidades que um ecossistema da contabilidade pode gerar para a educação para empresário. Perfeito. Né? Assim, são muitas questões. De estrutura, assim, pensando, você começa com um diagnóstico, quais são os pontos que você olha ali para oferecer o trabalho da Portos para alguém? Então, assim, você olha o momento dele, o que ele já tem, aonde ele quer chegar, explica para a gente um pouquinho mais. Vamos... A gente é uma solução bem consultiva nesse sentido. Então, toda vez que a gente vai receber um novo cliente, a gente acaba imergindo ali dentro do processo dele para a gente entender a empresa do lado de fora, como se a gente pegasse um helicóptero, sobrevoasse a empresa e olhasse lá de cima. Então, a gente passa a analisar a nível de organograma, a gente passa a desenhar as vagas junto com o cliente, a gente passa a entender qual que é a maior necessidade que ele tem ali de time, até porque boa parte dos clientes que chegam hoje pra gente, eles acabam solicitando, cara, eu estou buscando um SDR, eu estou buscando um gestor de tráfego. E aí, na hora que a gente vai fazendo algumas perguntas, a gente entende que ele talvez tenha um problema de estrutura organizacional. Então, não necessariamente ele precisa daquele SDR agora, naquele momento. Talvez ele precise de um gestor, talvez ele precise de alguém que vai estruturar essa área.
Então, na hora que a gente olha ali para a parte organizacional do negócio, na hora que a gente olha o que é estratégico, o que é tático, o que é operacional e onde esse time está em cada camada, a gente consegue colaborar entendendo que boa parte dos problemas das empresas são solucionados com um sênior, são solucionados com um gestor. Sim. Então, cara, a partir do momento, se você está com alguma dor, cara, começa pelo gestor, é top-down. Não começa a querer gerenciar um bando de pessoas júnior, porque isso vai ficar sobre você, você tem mais demandas para fazer, você não tem talvez nem competência para isso. É melhor você delegar isso para uma pessoa que entende, que vai fazer o jogo ali de olhar visão de médio prazo, que é a parte tática, que é a parte da estrutura organizacional, onde está concentrado hoje, talvez a maior dor das empresas hoje, que elas não sabem que elas têm um problema de falta de time tático. Então, cara, eu olhei até uma analogia com um dos produtos que a gente tem aqui, né? A gente tem um produto que a gente chama, que é uma consultoria de RH, que a gente chama de BPO de RH. Legal. O cliente chega com um problema de folha. Sim. Ou ele chega com um problema de um SDR que tá faltando. Fazer uma analogia, né? Aí você olha que o problema não é folha. Não é, cara. Plano de cargo salário que ele não tem. Cara, e vários outros fatores, né? Algumas políticas que ele não tem, sabe? Alguns critérios ali que, cara, começa com uma descrição dos cargos, começa com... Aí você... Por quê? Que é aí começo, meio e fim esses projetos nossos. Cara, deixa eu estruturar um pouquinho melhor isso aqui para você não ter problema na folha, para você não ter ações trabalhistas, né? Legal. Que é mais o nosso segmento. São duas coisas até aqui no que você está pegando também, porque na hora que a gente, no modelo dessa consultoria, você passa a olhar para porta para dentro, né? Sim, também. Aí, tipo, o que vai Não é só fazer? O que eu entrego no social, né? Assim, porta para dentro. Então, como eu vou deixar o colaborador engajado dentro do meu negócio a partir da visão desses números, também desses grandes números de plano de cargos e salários, que também ainda é uma grande dor hoje dentro do nosso mercado. E a gente, como consultoria, a gente fala, cara, muitas vezes a gente tem que desvendar o pedido do cliente. Eu acho que é mais ou menos o que você falou. Porque você faz esse diagnóstico e tudo isso é uma etapa do trabalho. É isso. A gente começa dentro do nosso processo ali, a gente já está falando do que seria o nosso processo comercial. Toda vez que chega uma oportunidade, a gente acaba entrando mais ali no business. Um diagnóstico mesmo. Um diagnóstico mesmo, para poder dar essa clareza de, beleza, entendi a vaga que você está buscando, ok, vamos fazer o job design disso aqui? Então a gente vai desenhar a vaga, a gente vai entender o que é o que eu chamo de... O mesmo ICP que existe no marketing, eu chamo de PCI, dentro da Portos, que é o perfil do colaborador ideal. Então legal. A gente acaba olhando para o que é esse job design do ponto de vista do candidato. Eu estou buscando alguém que entenda o meu estilo de gestão, eu estou buscando alguém que entenda o meu modelo de negócio, eu estou buscando alguém que tem as habilidades técnicas e comportamentais ideais para a minha dor. Legal. Então, na hora que a gente constrói isso junto com o cliente, na fase de diagnóstico, a gente vai para a operação, nosso time vai fazer a parte de entrega ali mesmo. Legal. Que no final vai apresentar os candidatos mais ideais ali para aquela oportunidade, o cliente segue numa entrevista, validou, leva uma garantia ali de 90 dias. Então a gente vai assistir o cliente nesses primeiros 3 meses. O que está acontecendo então é o infoprodutor, talvez assim, por uma tentativa de lançamento ali, que deu certo, aí de repente o negócio acelerou. O nosso mercado digital é maravilhoso, porque o negócio cresce muito, assim, meio que quase da noite pro dia mesmo. Claro que existe muito trabalho envolvido ali, mas a gente está falando de um jogo da aquisição, a gente está falando de um jogo de marketing e vendas. Então, para quem domina o jogo da aquisição, obviamente, você tendo uma taxa de conversão ideal, você vai converter, você vai trazer clientes para sua base, você vai vender isso em larga escala. Mas a empresa começa a olhar para um novo problema, que é a parte da entrega. Então, eu tenho que acompanhar aquelas pessoas que compraram o meu infoproduto, que compraram o meu produto de educação, seja uma mentoria, seja um curso de entrada. Se for uma mentoria, a venda não terminou ali. A venda, ela começou mesmo na hora que a pessoa renova com você. Exatamente. Até então, quem vendeu foi o marketing, né? Não foi o comercial que vendeu naquele sentido. Ela comprou pelo marketing. Então, você começa a olhar para a porta para dentro, aí você vê que, cara, agora eu tenho que entregar, eu tenho que gerenciar esses alunos, eu tenho que entregar valor para eles, eu tenho que fazer essa galera ter sucesso em cima da minha promessa. Então, eu passo a ter que contar com gente. E, ao mesmo tempo, eu passo a olhar que eu tenho agora um negócio. Eu saí do amadorismo de tentar fazer uma renda extra, mas agora eu tenho um negócio de verdade, uma empresa. Então, eu preciso de me profissionalizar agora como um negócio.
E é difícil essa visão para o mercado digital, para os infoprodutores deles entenderem e até terem essa consciência que eles precisam de colaboradores, porque eu entendo o lado deles, eles são muito hands-on, então eles construíram tudo. Sim. E na hora que ele olha para o mercado, ele vê um monte de gente querendo 10% da empresa dele para poder rodar o tráfego dele. Ah, eu quero 15% para me poder ser seu copy, tudo que você vender você vai me dar. Cara, não vai por aí. Então, assim, o nosso mercado ele foi muito informal durante muito tempo. Então, nos últimos 2 anos e meio, o nosso propósito é profissionalizar os negócios digitais. Então, desde quando a gente existe, a gente olhou para essa única promessa que, cara, se eu deixar o nosso mercado mais profissional, eu vou fazer essas empresas terem mais resultado, elas vão vender mais, eu vou fortalecer mais o ecossistema e todo mundo sai ganhando. Muito então, caro. A nossa solução simplesmente foi essa. Cara, para de tentar contratar um sócio para você que não entra no risco. Tá entrando só ali para poder fazer uma prestação de serviço, que no final é tudo igual. E passa a construir time com a sua cultura, com a sua causa. Passa a construir a sua comunidade do seu próprio negócio. E foi aí que a gente deu esse salto no mercado de ser contra-intuitivo do que o próprio mercado digital preza, né? Que é a venda do dinheiro, que é uma das maiores promessas que existe hoje no mercado digital. A gente passou a comunicar com os candidatos hoje para eles poderem ter a visão de construir uma carreira. Cara, esquece, para de atender 10 empresas, para de ser designer de 10 empresas, para de ser gestor de tráfego de 10 empresas, tem até vendedor, tem closer, que é closer de 10 empresas. Cara, como assim, não dá certo isso, cara. Não dá certo isso. Cara, foca em um único negócio. Tanto que é até engraçado, o closer, o profissional de inside sales, já existe esse departamento de vendas há muito tempo. Lá no início da Portos, que foi ali no início de 2022, o mercado digital ainda não conhecia o que era o modelo de inside sales, então era muito informal. Contratava o vendedor só dando o percentual da venda. Aí, por isso que o cara ia ter de 10, 10, 10, ele acabou tendo vários empregos, né? Então a gente começou a falar e botar uma regra no mercado. Peraí, vamos parar com essa confusão aqui. A gente chegou com o pé na porta mesmo. Sim. Todo mundo que queria um closer com a gente, não, cara, não vamos fazer dessa forma. Closer tem fixo e variável. Existe um plano de cargos aqui, eu tenho que entender se é um júnior, um pleno, um sênior. Vamos desenhar isso juntos e vamos para cima. Pronto, e o mercado digital acabou meio que padronizando isso. Até porque a gente está no mercado que é muito... tem muita inovação de estratégia de marketing e venda, mas ao mesmo tempo as empresas elas são muito iguais também. Elas utilizam as mesmas estratégias que outros e outros e outros. Quanto à operação, usando. Assim, você tá falando, né? Elas acabam montando operações muito iguais também, tem pouca diferenciação. Sim. E nesse meio tempo todo mundo começou também, beleza, vou contratar um closer agora, assim assado e pronto. Então assim, a gente começou a botar ordem no mercado e a gente é esse player hoje que não só bota ordem, mas entende também qual é a própria remuneração ideal desse mercado. Então, hoje, meus clientes eles acabam me perguntando muito qual é a média de remuneração de um copy pleno, de um gestor de tráfego sênior. Não tem média de remuneração no mercado que não tem dados consolidados, mas eu tenho meu histórico de mais de 2.000 pessoas empregadas. Então a gente consegue colaborar desenhando exatamente esse perfil ideal. Então, e tem uma estatística ali, né, cara, validada. Tem estatística, a gente tem os dados ali, eu ajudo o meu cliente a não ter que pagar demais, não ter que abrir muito a carteira ali naquele momento, para um profissional que não tem a senioridade que ele busca. E no final do dia a gente está organizando o mercado, trabalhando com essa profissionalização, ajudando os candidatos a terem o propósito de construir uma carreira e ao mesmo tempo a gente até inovou dentro do nosso próprio modelo de negócio, então a gente tem um braço de educação também. Legal. Hoje a gente ajuda a preparar os candidatos para os empregos, para as oportunidades. Então a gente não forma as profissões, mas a gente forma as características, as soft skills que esses caras precisam, que essa pessoa precisa para poder ou fazer uma migração de carreira, sair do tradicional, começar a trabalhar num negócio digital ou numa empresa home office nesse sentido. A gente já empregou muitas mães que não queriam mais o transporte público, queria estar mais perto da família. Então é muito legal no fim do dia a gente ver ali
o nosso time entregando resultado, empregando essas pessoas. Mudando a vida dessas pessoas. Mudando a vida dessas pessoas, mudando a vida dos meus clientes também. Sim. E no final a gente acaba deixando um ecossistema cada vez mais... Um ciclo virtuoso. Um ecossistema mais forte, mais profissional. Sabe o que eu percebi, assim, é legal, com certeza a gente bateu um papo um pouco antes nos bastidores, sim, e a gente tem muita conexão com a cultura. Legal. Né? Assim, aqui o escritório também vive muito essa cultura, mas em especial, cara, a cultura, para esse nicho que você se conectou aí, que tem a ver com comercial e marketing, né? Sim, ali, sim. Cara, o impacto da cultura nessa contratação. Sim. Assim, eu sei que, né, você pega um especialista e tal, até ok, porque matemática é aqui ou em qualquer lugar, né? Assim, mas o comercial, o marketing, ele tem, a minha opinião, é que ele tem um mergulho maior. Sim, Como que você vê isso? Cara, na parte da cultura especificamente, as empresas estão descobrindo isso junto. Elas estão descobrindo isso agora. As empresas hoje, boa parte dos nossos clientes também, que são negócios que cresceram rápido, explodiram, tiveram grandes margens ali, mas ainda em tempo de mercado são operações novas. Elas ainda estão tendo essa maturidade de construção de cultura, de construção de legado, de construção de causa, porque a gente sabe a importância de você ter um time drivado na sua cultura, que está baseado em cima dos seus valores inegociáveis e dos seus princípios também. É difícil, e hoje o recrutamento e seleção é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque é difícil você conectar com uma pessoa. O processo seletivo ganha quem vende melhor. Sim. Mas naturalmente não só quem vende melhor, mas até que ponto você consegue compreender a trajetória, o background dessas pessoas que você está entrevistando para saber se está conectado, né? E claro que existe uma variação aqui e uma diferenciação no nível de senioridade. Uma coisa é eu estar entrevistando um gestor, um C-level, e estar entrevistando um júnior. Mas hoje eu resolvo esse problema da porta para fora, que eu trago o colaborador. Mas eu vejo que os negócios digitais, principalmente, eles precisam muito de quem olha para a porta para dentro agora, que é a parte de DHO. Alguns clientes a gente tem validado a entrega. Seria DHO? Desculpa. DHO é um profissional de desenvolvimento humano organizacional. Como se fosse um profissional de RH, mas ele não está olhando para recrutamento e seleção, que é uma das fases do RH. Ele está olhando exatamente para a implementação de cultura, princípios, plano de cargos e salários. Eu não conhecia o nome, cara. Legal. Essa termologia. Ele está olhando muito da porta para dentro. Sim. E o grande profissional de DHO não é a pessoa que está aparecendo ali só no fim de ano, só para poder fazer brinde ali para a turma. Não, ele está ajudando os outros setores a baterem metas. Ele está trabalhando em alta performance com outros gestores. Então, existe a responsabilidade dentro de uma empresa quando você tem setor de marketing, setor de venda, setor de entrega, da operação, igual você tem aqui. Sim. Você tem um setor de... Você me mostrou, você tem um setor de comercial, que tem venda, pós-venda, e você tem um setor de operação. Sim. Agora, se você tem talvez um colaborador que não esteja na performance, nos indicadores, dentro da sua rotina de gestão, na parte de entrega, o profissional de DHO ele tem que trabalhar junto com o gestor de entrega ali também, para medir esse colaborador, saber o que está acontecendo, fazer o trabalho do People Analytics, olhar números. Então, hoje, se você não tem números no seu negócio, você não consegue olhar para o seu colaborador pela ótica de resultado, e de métrica e de indicadores, você não tem um negócio. Então, o profissional de DHO ele é excelente dentro desse modelo. E a gente tem feito boas entregas para os nossos clientes de infoprodutos, de venda de mentorias, de eventos, de programas de educação, desses profissionais que estão colaborando para esses times que estão ampliando, estão crescendo. Então, como já dizia tio Phil, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quando você cresce a sua operação, você precisa de ter mais pontos de contato e você precisa de ter uma linha de gestão muito bem estruturada também para olhar para todos os seus negócios. Tem que mudar o seu negócios, nível de gestão, né, cara? Você tem que muda mudar o seu nível, amadurece seu negócio, sua linha de gestão, você passa a exigir mais dos seus gestores. E aí é nesse momento de growth que você está crescendo seu negócio, que você passa a ter a clareza de se seu gestor ele realmente é um gestor, ou se ele precisa de um apoio, ou se você precisa de subir alguém do seu time ou trazer alguém de fora, ou botar alguém em cima dele. A ótica do empresário não é centralizar as demandas, é ele trazer gente em cima de gente. Legal. Vai criando escadinha, vai criando uma estrutura hierárquica
que seja coerente com o seu modelo de negócio, mas que te traz mais clareza dos seus resultados, dos seus indicadores e no fim do dia da sua margem de contribuição ali. Sim. Hoje, vamos falar assim, até mesmo para o mundo dos empresários aqui, até que estão aqui navegando com a gente, pessoas do infoproduto, mas também tem mercados mais tradicionais, como Sim. contabilidade, advogados, restaurantes e tal. Sim. Quando você fala desses setores dentro do infoproduto, principalmente da educação, que escala, né? Tem uma escala mais... O que você está falando dessa estrutura de cargo, assim? Então, por exemplo, assim, olha, cara, o cara olha para o marketing separado do comercial, cara, só para falar um básico, assim, legal. Para que o pessoal conheça. Falou, gente, ó, tá começando, mínimo isso aqui. Legal, eu gosto dessa... Você tem umas fases também, ó, agora Sim, é mais isso aqui. Sim. Né? Legal. O cara tem um canal de venda, mas agora vai abrir mais 3 canais de venda. Eu separo, não separo, sei lá. Legal sua pergunta, porque assim, quando a gente olha para negócios de economia real, de empresas mais tradicionais, a gente acaba tendo talvez um setor de marketing ali pouco inovador. Um setor de marketing mais modelo tradicional mesmo, mais fazendo o by the book, como se fosse o que você falou que é um meio com offline, ele é assim, mas... tem campanha de offline, tem campanha de online, Sim. mas o online ainda é muito tímido, ainda tem pouco posicionamento. O que eu vejo? Eu vejo muito, e a gente está tendo cada vez mais essa procura dos negócios tradicionais que estão flertando com as novas profissões. E hoje a Portos é referência em novas profissões no Brasil. Então, o que são as novas profissões? São as novas profissões que são criadas exatamente dentro desse mercado da Creator Economy, dos criadores de conteúdo. Porque você passa a tirar um intermediador, você tem uma pessoa ali, não é um influenciador, acaba sendo de certa forma, mas é a pessoa que soube masterizar seu conhecimento, transformar seu conhecimento em um negócio, o seu negócio em uma empresa, crescer e escalar isso. Mas existem os profissionais do marketing digital, e quando eu digo do marketing digital, que tem uma visão muito mais ampla e profunda sobre o jogo da aquisição, sobre o jogo de CAC versus LTV, sobre eu ter mais controle do meu custo de aquisição ali por cliente, de eu entender o quanto o meu cliente vai permanecer na minha base, o quanto ele me entrega e como eu posso me diferenciar do ponto de vista do meu setor para mim ter um novo setor de marketing hoje. Então eu saio daquele setor ali tradicional ali que só faz o mais do mesmo há muito tempo e eu passo a olhar para profissionais de social media. Eu passo a colocar um profissional de social media que não vai transformar o meu Instagram ali numa máquina de post, de cardápio, de design, mas vai trazer mais identidade para as marcas, vai trazer mais storytelling, vai trazer mais propósito, vai transformar o CEO, o empresário, um criador de conteúdo, como você mesmo faz isso, você aparece, tem um posicionamento, o seu posicionamento traz uma credibilidade para o mercado, o mercado entende o que você está falando, entende os seus valores, conecta, as pessoas compram por conexão humana, né? Então a gente passa a olhar para um setor de marketing dos negócios tradicionais que estão precisando de estruturar, e eu vejo que a gente está nessa melhor fase agora de trazer esses novos profissionais. Um profissional que tenha a clareza de como trazer clientes por múltiplos funis, como empilhar funis de marketing, como fazer a regrinha ali do MQL para o SQL, como despejar esses leads no CRM, como fazer a passagem de bastão bem feita para um time de pré-vendas, qualificar, entender, converter pré-venda em uma oportunidade de negócio, seja uma prestação de serviço, ou seja um negócio que é um comércio mesmo. Você precisa de mais diferenciação porque você tem uma concorrência grande, você tem um jogo também de muitas empresas tentando fazer a mesma ótica, o mesmo tipo de campanha. Então você passa a precisar de inovar para você trazer tração para o seu negócio. Então as novas profissões hoje, dentro do marketing digital, principalmente, são as profissões que vão trazer tração, velocidade como um novo canal de aquisição para o seu negócio, para você fazer uma média ali de uma receita recorrente, você ter mais clareza do impacto, do posicionamento, da mensagem também que você precisa de passar para o seu mercado. Legal. Vou construir aqui um cenário. Legal. Tá? Imagina uma excelente médica nutróloga, né? Que já tem ali a agenda lotada, né? Lotada. E de certa forma, por naturalidade ou por pedido das amigas, tal, ela começa a dar uma dica, né? De tal vitamina. Começa a criar conteúdo. De repente ela bate lá 100 mil seguidores em
2 meses. Sim, sim. Né? E aí ela, cara, estão me pedindo, ela de repente faz um e-book lá e vende. Aí ela fala, meu Deus, e agora? O que você fala? Por onde ela começa? Legal. Entendeu? Aí assim, tem alguns caminhos de modelo de negócio, por exemplo, como você falou, uma médica que já tem uma agenda lotada. Então ela pode se posicionar, trabalhar bastante branding, principalmente, para poder formar e crescer a marca da clínica, para que ela gere demanda para a clínica e que tenha mais pacientes, não atendidos por elas, mas atendidos ela atraia, por os né? outros profissionais. Ela vira um canal de aquisição. Porque, Legal. mais uma vez, você se conecta com a pessoa, não Perfeito. com a marca naquele primeiro momento. Sim. É mais difícil o jogo de conexão de marca, é muito delicado. Sim. Mas inicialmente você vai conectar com a pessoa. Você tá ali zapeando no Instagram, você passou por um vídeo, tem uma pessoa falando aquilo que você quer ouvir, opa, peraí, vou seguir. Me interesso, né? Te interessa. Aí você passa ali para a etapa de consideração dentro de um funil, Sim. né? Opa, deixa eu ver mais sobre essa pessoa até você poder agir. Então, eu vejo assim, o primeiro caminho é ela gerar demanda como canal de aquisição para construir a marca de uma clínica. Agora, se ela quiser vir para o digital, e eu tenho muitos clientes médicos na nossa operação, e eu estou vendo que cada vez mais os médicos estão vindo para o digital. Por quê? Sim. Eles passam a criar uma linha nova de receita, eles passam a diversificar o ecossistema, passa a não ser só clínica, passa a ter produtos de educação, pode ter mentorias também, ou pode vender um high ticket. Sim. Então, a partir do momento que você já tem mais posicionamento, mais branding, você pode fazer uma oferta com um ticket maior. Mais opções se abrem, né? Mais opções se abrem. Ou você pode ali, se você quiser seguir pelo jogo da educação, lança seu primeiro e-book, lança seu primeiro curso de entrada para você adquirir seus primeiros pacientes ali e vai trabalhando isso dentro de uma esteira a gente chama de escada de valor, né? Você tem um produto de entrada, um produto intermediário, você tem um high ticket lá na ponta. Você vai trabalhando a consciência desse lead. Agora, eu naturalmente eu vejo o movimento de muitos médicos, como eu disse, temos vários médicos como clientes hoje, que estão lançando mentorias, estão ajudando outros médicos também a se posicionarem. Eles acabam ou treinando o médico ou ensinando o médico a se posicionar como ele, né? Que ele conta a história dele. Né? São os dois caminhos, ou ensina o procedimento ou ensina o médico a trabalhar com gestão. Sim. Porque naturalmente o médico ele não passou pela curva de gestão na universidade. Sim. Ele não aprende a empreender. Sim. E tem maior dificuldade nisso, né? Tem maior dificuldade. Então a gente tem bastante médicos, estamos num mercado muito aquecido agora de médicos, principalmente formando gestão, trabalhando gestão para clínicas, para consultórios, fazendo esses médicos agora poderem vender mais caro pelo maior valor e, consequentemente, construindo comunidades, até masterminds também. Sim. Então tá muito legal. Que é como se fosse a esteira do produto, né? Ele começa... Você vai elevando ele. Alguma coisa até gratuita ali. Começa né? gratuito, você pega um lead mais barato, você oferece um conteúdo gratuito, você pega o dado do lead. E você testa, né? Vai testando. Testa oferta, testa pitch, vai criando esse jogo da consciência, da elevação da consciência. A venda nada mais é do que uma elevação de consciência. E na construção do time, você acha que tem um teste ou é mais do produto, da esteira de produtos, por exemplo? Na construção do time, o ideal é que na hora que você vai olhar para time, você vai olhar para as primeiras posições que você precisa de contratar naquele momento. Hoje, quando me perguntam qual a primeira posição que eu tenho que contratar, eu falo, cara, o que está te dando mais tempo? O que você está gastando mais tempo hoje? Começa a delegar, tira da sua responsabilidade. Perfeito. Para de ficar aprovando conteúdo. Você pode até ver ali na parte final, mas na parte inicial, começa a delegar isso para um braço direito hoje. Eu gosto muito de já começar a construir um negócio trazendo uma posição de gestão. Já trazendo um gestor de cara. Para esse gestor construir o time. E tá mais generalista, né? Ele vai poder já... Exatamente. Traz um gestor mais generalista, seja mais hands-on. Começa a trazer a consciência também para esse profissional que ele vai crescer na sua operação. Sim. Ele é a primeira pessoa, ele vai chegar e vai cortar o mato, digamos assim. Sim. Vai começar a criar o procedimento. Se você quer começar a criar um setor de marketing para o seu negócio, começa pelo gestor. Não começa pelo o executor ali, não. Começa pelo gestor, mas faz a consciência do gestor também ser executor. Sim. Então, se você tem um setor São pequeno, fases, você né? é pequeno, você está naquela fase
dentro de uma estrutura organizacional que você está na primeira fase, a fase de você ter, que a gente chama de sobrevivência, sim, né? Sim. Você tem que pagar, você tem que sobreviver e pagar. Você tem que validar modelo de negócio. Cara, traz uma pessoa que faz tudo. Traz como seu braço direito, trabalha a promessa com essa pessoa, mas a promessa é de verdade. Cara, nós vamos construir um negócio, você vai ter muita oportunidade, você pode ser meu sócio futuramente aqui dentro. Quando a gente traz um plano, né, cara? Cria um plano. Carreira, na verdade, cria um plano de carreira. Quando você traz essa visão, principalmente para esse colaborador, ele é o cara que vai fazer de tudo, velho. Ele vai descer, ele vai executar, vai botar a mão no tráfego. Porque tá na mão dele, né? Tá na mão dele construir o negócio. Perfeito. E muita gente acaba errando, querendo trazer pontas de processo. Pessoas que ficam perdidas, né? E aí, no final, as pessoas ficam perdidas porque a pessoa vai olhar para ele, ele é a referência. Sim. Então, não tem um gestor. Eu gosto muito de começar com um gestor para construção de time. Vai construir o time de marketing, traz um gestor. Vai construir o time de vendas, traz um gestor que também seja vendedor, que seja SDR, que atende telefone, vai apresentar proposta, entre em reunião e coloca o plano de longo prazo. A gente tem que, como empresários, a gente tem que vender mais longo prazo para os colaboradores, para a gente ver se aquela pessoa está inclinada à nossa cultura. Sim, até reter, né, cara? Porque assim, você sempre está disposto, mas qual que é o próximo passo, né? Qual que é o próximo desafio? Sim. Eu acho que as pessoas se estimulam para isso. Se estimulam para isso. Dentro da minha própria carreira, eu fui o braço direito da minha sócia hoje. Eu entrei como um colaborador, fui o braço direito, tive uma ascensão de carreira e hoje somos sócios. Então, gosto muito dessa visão intraempreendedora. Sim, e perfeito, hoje, cara. na Portos, a gente foca muito nisso. A gente foca muito em trazer e conectar para os nossos clientes candidatos que tenham visão intraempreendedora. Porque é o cara que vai mudar o jogo da parada. É o cara que vai vestir a camisa, é o cara que não tem tempo ruim, não tem aquela visão, vamos chamar de visão CLT, não pelo modelo do regime de contratação, é mais pelo estilo mesmo, que fica até um pouco banalizado, né? O modelo CLT. Sim. Mas não é pelo... Tanto faz se o cara foi registrado CLT ou plano, né? É a visão. É o cara ter uma atitude empreendedora. O Marcos fala muito sobre isso, que são empreendedores que estão lá dentro. Senso de dono, né? Senso de dono. E isso tem que estar intrínseco na sua cultura. Se você não tem clareza da sua cultura, cara, primeira coisa, começa a rabiscar o que você defende, como que você acredita, como que você vê o seu business. Perfeito. E faz as pessoas terem essa mesma visão, cara. E processo seletivo é isso. As pessoas compartilham comigo da mesma visão ou não. Jogam um jogo comigo ou não. Estamos construindo negócio juntos ou não. Aí você explode, cara. Aí você vai pra cima. Aí você tem um negócio. Aí você passa daquela fase ali de sobrevivência. Porque a fase mais difícil é a fase de sobrevivência. Com a fase certeza. que você validar modelo de negócio. Você precisa de ter muita gente boa do seu lado e gente de confiança. Não, eu até ouvi uma frase lá no grupo que eu estava no treinamento agora, que sucesso é... Não, felicidade é o fluxo de caixa positivo. Porque faz sentido. Aí você volta para tudo aquilo que você precisa organizar. E Bruno, cara, eu ouvi nas suas redes sociais você falar uma frase que eu gostei muito, né? Que é: o sucesso do seu negócio está a uma pessoa de distância. Né? Lógico, tem muita conexão com o que a Portos vende, o propósito e tal. E desengravida um pouco pra gente. Essa frase ficou linda, né? O sucesso do seu negócio está a uma pessoa de distância. Pessoa de distância. Cara, uma pessoa pode destravar o seu resultado. A gente tem vários cases dentro da nossa operação de infoprodutores, de pessoas que hoje são celebridades dentro do mercado digital, tem boa audiência, tem relevância, tem market share, tem conhecimento, mas na hora que a gente foi olhar pro negócio, o negócio ainda era muito amador, não era ainda uma empresa, era muito mais um funil de vendas. Então é um negócio que pode cair a qualquer momento, entende? Fica frágil, Fica frágil enquanto estrutura de negócio. Para vários desses negócios, a gente começou com uma única posição, que foi o que eu tenho dito aqui, que é a posição do gestor. Então, vários clientes nossos, a gente começou a entregar primeiro o gestor e todo o negócio, todas as próximas pessoas que vieram para aquela empresa, vieram a partir de baixo desse gestor. Então, eu tenho clientes que saiu de 6 freelancers, contratou um CEO, um C-Level, um diretor de operações, e hoje já é uma empresa de 32 pessoas, de múltiplos 8 dígitos de faturamento, que agora já está numa fase de construir um escritório presencial, a empresa começou home office. Sim. Cara, olha a velocidade do negócio. Isso só em 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos? Esse cliente específico foi há 1 ano e meio dentro da nossa operação, esse resultado. É um cliente que está entregando
40 milhões de faturamento esse ano. E é um cliente de infoproduto. Nasceu no infoproduto, criou consistência e engajamento em rede social e soube transformar isso em um legado, em uma empresa vencedora. Então, é sensacional na hora que a gente olha para os negócios, que a gente entende que, cara, o que vai mudar o jogo das empresas é uma pessoa. É uma pessoa. Esses dias eu tive com um cliente bem relevante de Alphaville. Esse cliente, ele, no dia que eu visitei o escritório dele, eu vi lá, escrito no quadro do time comercial, meta, vender 1 milhão por dia. Super agressivo. Sim. Tem um time gigante, esse cliente e tudo, e esse cliente me falou uma frase que me chamou muita atenção, que foi o seguinte: esse cliente está até expandindo para outros países, já está em 20 países, tem franquia, tem uma série de... tem um negócio, tem uma holding, tem um negócio bem diversificado. E esse cliente me falou, cara, se eu tivesse mais sócios na minha empresa, o meu rolê seria muito mais prático. A minha dor seria muito menor. Porque eu teria mais pessoas inclinadas com o que eu acredito, que vão executar aquilo que precisa e que eu não vou ter muito risco. É dividir para multiplicar. Dividir para multiplicar, exatamente. E por que esse cliente tem essa dor hoje? Porque ao longo do tempo ele foi sempre contratando, trazendo pessoas, mas talvez não foi as melhores pessoas naquele momento. Sim. Então, na hora que eu olho para os nossos clientes, que são um mercado ainda muito novo, que é o mercado de infoprodutos, o mercado de digital, eu falo muito com eles, cara, faz uma boa contratação, traz um bom C-level, porque você pode evitar com que esse meu cliente hoje tivesse essa dor. Sim. Traz uma pessoa hoje que seja o seu futuro sócio. Não, Vem com essa visão, cara. É uma única pessoa que for o seu braço direito. Traz pra ele visão. Não promete sociedade de cara, não. Distância. É uma pessoa de distância. Não promete sociedade agora, não, porque não seria é esse até, jogo. seria até... Não faz sentido. Você vai atrair muita gente que não tá condizente com a sua causa. Ou tá comprando facilidade. Tá comprando facilidade, tá comprando curto prazo também. Sim, Traz a pessoa já com essa visão de growth, com essa visão de crescimento de carreira, com essa pessoa que vai crescer o negócio, que quer fazer o negócio ser seu próprio propósito de vida. Perfeito. Aí lá na frente você faz um vesting, você negocia uma forma diferente, você começa a abrir mais um variável em cima de para que resultados, esse cara seja o seu futuro sócio. É melhor você ser dono de um peixe inteiro ou você ser dono do rabo da baleia, né? Sim. Então você começa a multiplicar o seu negócio com uma única pessoa que pode ser o seu futuro sócio de amanhã. Então, cara, sociedade é muito bom. Você precisa de trazer pessoas naturalmente que são melhores do que você em outras áreas. A gente tem que ter, enquanto empresário, a gente tem que ter tirar essa vaidade de achar que a gente sempre é o melhor que tem. O ser humano já é egocêntrico, né? Tira um pouco, né? Trabalha isso o dia inteiro. Nunca vai ter uma pessoa tão boa quanto você. Sim. Se tiver uma pessoa tão boa quanto você, tá construindo outro business, tá construindo outro negócio. Ou o cara tá demorando para fazer um curso, né? Para formar pessoas perfeitas. Mas tem muita gente boa, Fábio, tem muita gente boa que talvez esteja no momento de carreira de não ter tanto, digamos assim, tanto risco, mas que pode ser o seu sócio sem risco, sabe? Sim. Pode intraempreender. Por isso que eu trouxe o termo de intraempreender. Eu acho que as empresas precisam de cada vez mais intraempreendedores dentro do negócio para que eles possam construir empresas vencedoras, empresas de longo prazo, empresas prontas para o futuro. E você vai ajustando os próximos desafios, né, Bruno? O cara talvez você intraempreende primeiro. Isso. Né? O vesting, o partnership, se tornar sócio, o cara é a próxima etapa. Programa. É a próxima etapa. Né? Mas vem de longo prazo. A visão de longo prazo é o que vai fazer você ter muita clareza de quem realmente está do seu lado. Perfeito. Porque pro empresário, cara, na hora que o empresário... Sabe aquela sensação, você olha pro lado, você vê que não tem ninguém com você? Perfeito. Você até tem um time, você tem um time gigante, mas, cara... Cadê a galera? A galera não resolveu, não entrou comigo. Cara, se eu não desço, aquela sensação de você atravessar a rua pegando a mão de criança. Se você tem essa consciência, se você acha que você tá pegando a mão do seu time como crianças, cara, tá faltando o sênior ali, tá faltando o gestor. Você vai ter um limite. Né? O negócio é você trazer, cara, quem senta comigo na mesa... Bota a galera aqui na mesa pra gente resolver BO, resolver problema. Sim. Com quem que você compartilha esses BOs e no final você tem a clareza que tem alguém olhando pra ele. Perfeito. Então a gente, até eu com os meus sócios, a gente tem muito essa
clareza de cada um cuida de uma área aqui específica e todo mundo é dono daquilo. E pronto. Perfeito. E se precisar da gente entrar em outra área, a gente também entra, a gente ajuda, resolve, mas a visão de longo prazo, ela sempre vai ser um remédio para imediatismo. Legal. E Bruno, todo mundo tá ouvindo a gente aqui e tá esperando, cara. Qual que é a dica para contratação perfeita aí? Fala pra gente, ó. Pum! Sinal aí de... Boa. Cara, lógico que, né? Acho que seria uma missão praticamente impossível, mas com Boa. tanta experiência e tanta estatística que vocês têm, dicas Legal, aí para uma contratação perfeita. Dicas para contratação perfeita. Primeiro é você ter a consciência que você precisa delegar e contratar. Começa por aqui. A partir do momento que você tem essa consciência, que você entende que está faltando mais braços no seu negócio ou que está faltando um gestor, alguém que vai cuidar daquela área ali para você, próximo passo é você trabalhar ali com o que eu chamo de inbound e outbound. Então o jogo do recrutamento e seleção para mim é igual um jogo do marketing, é um jogo de elevação de consciência e de conversão ao final. Então como eu vou atrair essas pessoas? Inbound. Ou você abre uma vaga, espera essas pessoas aplicar, outbound você vai fazer hunting. Fazer hunting e atrás é uma mesmo, baita ativo, estratégia, e atrás. Hunting ativo porque 90% dos casos do nosso time, hoje a gente tem 50 pessoas na nossa operação. Sim. Toda vez que o nosso recrutador ele vai buscar um profissional de hunting, 90% dos casos, o candidato ou prospect aceita conversar. Então, se ele aceitou conversar para a oportunidade, peraí, você tem uma oportunidade de você até corrigir e ganhar caminhos aqui, validando coisas internas dentro da empresa. Claro que dentro de um processo ético, sim. Mas se você está fazendo uma entrevista com um colaborador que é de uma empresa concorrente, tenta entender ali, tenta fazer um trabalho de espionagem mínimo ali. Cara, como é que é o plano de cargo e salário? Qual que é a sua taxa? Qual que é o número? Tá, beleza. Aí obviamente você vai ter uma consciência se esse cara ele pode colaborar com você ou não. Sim. Mas existe o jogo do inbound, do outbound, do hunting. E a gente parte também pelo princípio que a gente bota empregada, né? Então o hunting ele é muito forte, ele é muito positivo. É importante você, obviamente, fazer uma boa proposta, mas atrair esse colaborador vender no longo prazo. Sim. No momento da entrevista, cara, exatamente para você fazer uma entrevista perfeita, muita entrevista com foco em competência também. Não é perguntar o que a pessoa acha. Cara, começa a trazer mais perguntas abertas, começa a trazer mais foco em quem essa pessoa é no dia a dia, quais são os hábitos, quais são a causa, quais são os valores, quais são os princípios, o que essa pessoa acredita. Começa a entender se é uma pessoa que você convidaria para almoçar na sua casa junto com a sua família. É uma pessoa que eu tenho segurança para poder fazer isso. E aí você vai validando até você poder ter muita clareza sobre atitudes comportamentais, sobre capacidade técnica daquela pessoa. Hoje a gente faz isso lá na Portos, a gente tem hoje o maior banco de talentos de carreira do Brasil. Hoje são mais de 200 mil candidatos cadastrados na nossa base. Cara. Então toda vez que um cliente abre uma vaga conosco, a gente vai olhar para a base, tem uma turma muito grande ali e você começa, obviamente, a fazer o jogo da pescar em balde, entender ali dentro da base se eu tenho aquela pessoa ou se eu tenho que ir para mercado. Sim. Ir para mercado é o hunt. Sim. E aí a gente vai fazer essa conexão. Hoje a gente está com pelo menos umas 280, 300 vagas de emprego abertas nesse momento. Se você acessar o site poddigital.com.br, clicar lá, sou o candidato. Tem pelo menos mais de 200 vagas abertas nesse momento e eu te falo, falta profissionais qualificados ainda no nosso mercado. Não adianta eu ter 200 mil candidatos em banco, não significa que essas 200 mil são pessoas boas. Sim. A gente obviamente vai ter que validar, mas a gente está num momento tão legal, até do ponto de vista de prosperidade, de empresas crescendo e abrindo vagas, que a gente precisa de correr atrás e disputar na unha o candidato. Pois é, né, cara? Disputar na unha, porque tem muita gente boa no nosso mercado. A gente acha que não tem gente boa, cara, no nosso mercado. E aí a gente vai fazendo um jogo, a gente vai entendendo quem a gente pode conectar, se aquele candidato está vindo do mercado tradicional, se a gente está fazendo transição de carreira. Legal. A gente faz muita transição de carreira. E hoje a gente tem reforçado os nossos clientes de negócios digitais exatamente com o colaborador que vem do tradicional. Então olha que coisa mágica. Sim, a galera do digital acaba olhando muito para profissionais que são iguais a eles, vieram do mesmo lugar. Só que não é uma galera que vai mudar o jogo. Eu gosto da galera do tradicional.
Legal, Gosto muito. cara, Da galera sim. do tradicional que já tem um nível de consciência elevado do que é os negócios digitais. E eu acho que ele já tem aquela conexão com um mercado que é mais tradicional quanto à cultura, senso de dono e tal, né? Não tava naquela Já tem. jogada do freela tal, que não Não, se conectou lá com no ninguém digital o ainda. cara começou como freela, não tem contrato de trabalho. Às vezes o colaborador ele não teve nenhum plano de cargos e salários ali dentro. Às vezes ele não teve nada ali dentro. Como é uma profissão, profissões muito novas, né? Assim, Sim. quanto que você acha que um profissional, em média, nesse mercado, até pra gente dar uma dica pros profissionais mesmo, né? Porque tem gente que fala, pô, tantas vagas assim abertas, um mercado crescendo de forma assustadora, e o cara muitas vezes está aí pensando, cara, será que eu faço eu pivoto minha Cara, profissão? isso é legal, isso é muito legal, Fábio. A gente já transformou muito CNPJ Legal. de pessoas que tinham empresas para virarem colaboradores ainda nessa atitude empreendedora dentro de negócios. Porque foi um jogo de consciência do momento atual do cara também, Sim. dele ver que, cara, o meu negócio talvez está estagnado, não está crescendo, eu tenho muito risco Ou a própria aqui. profissão, né? Talvez, né? Se eu, às vezes, já aconteceu vários casos da pessoa ter uma agência de negócios digitais, uma agência ali que roda marketing digital, uma agência de prestação de serviço, olhar e falar, cara, eu domino isso aqui tudo. Se eu largar a mão disso aqui, porque empreender é difícil, cara, é um jogo de margem. Na hora que o cara ele chega na última linha, ele vê que a margem dele tá baixa, peraí, se eu fizer uma pivotagem, eu vou ter mais segurança sendo um colaborador num grande player e eu consigo fazer legado, eu consigo talvez ter uma sociedade. Impactar muito mais gente. Eu impacto muito mais gente, eu tenho muito mais resultado, eu trago mais resultado para ele. Faz muito sentido, né, cara? Então, muitos empresários, muitos empreendedores migraram de profissão conosco. Então Legal, a gente cara. alocou eles em grandes contas, que eles estavam num game ali diferente. É um game de luta diária, né, cara? É na unha. Chegar como tropa de elite mesmo no negócio. Então, quando a gente faz essa conversão desses profissionais no mercado, a gente começa a ver que, cara, sempre tem uma pessoa que vai resolver o seu problema, aquela questão do negócio estar uma pessoa de distância de você. E ao mesmo tempo a gente começa a entender que estamos num mercado muito próspero de remunerações, como foi a sua posição. Sim. Hoje já é natural, lá no nosso site tem vagas de diretor de marketing pagando 30, 40, 50 mil reais por mês. Olha. Isso não acontecia há algum tempo atrás. Sim. Então a gente é hoje esse player outlier do nosso próprio mercado, porque naturalmente quando a gente vai abrir as vagas, a gente vai trazer consciência sobre planos de remuneração, para a gente chegar na melhor distribuição ali do que vai pagar para o colaborador, se tem fixo, se tem variável. Naturalmente os meus clientes, até com falta de maldade mesmo, pagava muito variável para todo mundo, para posições que não tinham nada a ver. Sim. Então a gente foi trazendo muito essa consciência. Cara, não, variável é para quem está trazendo receita, cara. Começa por aqui. Você quer fazer um variável, faz uma PLR, troca uma ideia depois ali com a contabilidade, chega num modelo ali legal. Mas eu tô vendo as novas profissões pagando cada vez mais, porque a gente tem empregado cada vez mais candidatos e, de novo, falta candidatos. Então, naturalmente, a gente acaba sempre ajustando médias de remuneração pelo que a gente está vendo e está sendo coerente. Sim. E a gente tem até outras grandes empresas também, que são, a gente já chama de nível 4, empresas que já estão em fase de escala, já de fase de lucro, principalmente. Que estão com essas cadeiras abertas hoje. Então, olha, assim, a gente está se debatendo ali, buscando esses profissionais. Porque são cargos ligados à receita, né, cara? Sim. Então, cargos assim, ligados normalmente à receita, são mais principalmente para bem remunerados. De marketing, né? A gente não pode ter um negócio que tenha a internet como tração, como um canal de aquisição do seu negócio. Não pode ser um marketing só de custo, tem que ser um marketing que vai te trazer ROI, vai te trazer resultado, vai trabalhar muito conectado com o comercial ali, né? ali, e vai fazer uma boa passagem de bastão para o comercial, para você ter clareza ali dos seus indicadores, né, de negócios. Brunão, o papo tá voando aqui. Cara, foi rápido. Foi rápido. E a gente sempre fecha com uma pergunta, cara, que tem a ver com o Pode Contar, né? Legal. O que o Bruno pode contar aí pra gente, que foi uma mudança de chave, que fez você pivotar sua carreira ou sua vida? Fica à vontade, o que vier na sua cabeça e que fez você realmente... Cara, pra mim,
eu tive ao longo da minha carreira alguns pontos de inflexão, né? Alguns pontos de inflexão. O primeiro deles talvez foi quando até então eu era diretor de marketing de uma empresa, de um grupo de comunicação no interior de Minas Gerais. Eu sou da cidade de Itabira e a minha ex-chefe me convidou para mim ser sócio dela e a gente construiu uma agência de negócios digitais. Legal. Fomos sócios, ali foi meu primeiro, talvez, ponto de inflexão ali. Eu já estava numa posição, já era um intraempreendedor e eu precisava de sentar numa cadeira de empresário agora ali, de começar a ser dono do próprio negócio. Talvez eu não tinha muita maturidade ainda e magnitude da minha própria jornada. Ao longo desse tempo, a nossa agência acabou crescendo, mas depois foi perdendo cliente, o negócio não deu muito certo. Aí a gente foi entendendo por que não deu muito certo, por falta de time. Por que não deu muito certo? Por falta de networking. Então, as duas principais dores que a gente sofreu ali para a gente poder validar o modelo de negócio, que foi time e networking, não tínhamos. Porque estávamos no interior de Minas Gerais, em meio à pandemia, eu não podia viajar para ir em eventos de marketing digital e eu não tinha nem a consciência de fazer networking pela internet. Sim. Pelo online, de forma online. E aí foi aí que a gente migrou, a gente matou esse modelo de negócio, a gente viu a oportunidade, da minha sócia começou a prestar algumas consultorias, aí ela que viu essa oportunidade, esse Product Market Fit, de opa, tem negócio aqui. Legal. Fizemos o acordo, desligamos essa agência, migramos como sócios para Porto, somos 3 sócios, né? A Kelly, a nossa CEO, o Igor, meu sócio também, que o Igor também teve um ponto de inflexão muito legal. Ele começou como meu estagiário com 14 anos de idade, que legal, ainda todo mundo trabalhando juntos. Ali foi o primeiro ponto. E eu digo que o segundo foi depois entrar para o mercado digital, porque quando eu entrei, naturalmente eu já tinha consciência de quem são os grandes influenciadores, os grandes players. Então toda aquela galera que eu já admirava, que eu seguia a risca em rede social, que eu consumia conteúdo. Modelava, né? Eu passei a ter a oportunidade de me conectar com eles, porque a gente ativou a nossa segunda dor, que foi networking. Então a gente começou a entrar no mercado digital, começamos a investir em networking. Networking pra gente foi sensacional para o nosso modelo de escala, porque a gente foi adquirindo grandes contas. Legal. E aí eu me vi ali na possibilidade de eu poder interagir, conversar de igual para igual com as pessoas que eu já seguia há 3 anos atrás e que eram as minhas referências. E legal, conversando com aquelas pessoas, eu comecei a entender que os problemas deles eram os mesmos problemas e eram problemas que eu sabia como resolver a partir da estruturação de time. Então, eu conheço os bastidores hoje de pelo menos 90% do mercado. Eu sei como é que a cozinha dessa galera, até porque hoje a gente tem mais de 800 CNPJs na nossa base ali de clientes. Então foi sensacional depois a gente entender que todas essas dores, todas as dificuldades de modelo de negócio que essa galera tem, são resolvidas com pessoas, são resolvidas com gente. Então foi aí que a gente expandiu muito a Portos, a gente está não só no Giants, como uma comunidade de empresários ali, uma comunidade de empresários fortes, mas a gente diversificou esse olhar, dando um 360 ali no nosso mercado, e isso foi essencial para a gente utilizar muito do networking como uma alavanca ali de vendas. Legal, e cara. Mais um ponto de inflexão foi quando eu saí de Minas Gerais e me mudei para São Paulo, que foi no início de 2024. Então, eu ainda morava no interior de Minas Gerais, estava sempre em São Paulo, ainda vivia viajando, vivia de aeroporto em aeroporto, mas quando eu mudei para São Paulo, eu mudei exatamente com essa visão de expandir os negócios, de eu estar mais tete a tete com o meu cliente, de eu ter a oportunidade de vir aqui para Campinas, conhecer. Então, assim, mudou muito o nosso game, e aí eu fui compreender ali a importância, principalmente de como que o networking te destrava, como o networking faz você ter a oportunidade de conversar com pessoas que você admira, para você modelar essas pessoas. Então eu acabo sempre colhendo um pouquinho ali de todo mundo que eu converso. Modelo muito você, vejo você em rede social, vejo a forma como você conecta, como você dialoga com o próprio mercado. Então eu gosto muito de estar dentro dessa comunidade de empresários, gosto muito de aprender com essa galera, aprendo com todos eles, aprendo com os meus clientes,
Então, acredito que se eu puder dar uma dica hoje para o empresário, cara, sai da sua empresa, começa a investir em networking, mas tenha certeza que você não está delargando, você está delegando. Começa a investir em network e principalmente você precisa de ter time, né? Eu estou aqui porque também tem um time que está fazendo o dia a dia ali dentro da operação. Mas essa expansão de mercado, e é um mercado de prestação de serviço ainda, você entende muito bem disso. Que é de 47 gente, anos, cara? Né, que a Silveira está no mercado. A gente entende que o mercado é difícil você validar um modelo de negócio de prestação de serviço de forma escalável. Muito difícil. Você tem que ter muito controle ali de processo de qualidade, de entrega. Sim. Mas nosso propósito ainda é muito forte, que a gente quer super profissionalizar nosso mercado de infoprodutos, mercado digital. 2025 a gente está vindo com grandes novidades para o mercado. Legal. A gente está ampliando cada vez mais o mercado de Creator Economy e a gente está trazendo uma solução agora para resolver todos os problemas. São coisas ainda estratégicas que a gente está trabalhando, mas 2025 vai ser um ano de aceleração muito forte da Portos. Bacana. Cara, obrigado. Foi uma aula, bate-papo sempre. Os bate-papos com vocês são uma troca, né? A gente aprende muito, né? E, cara, da próxima vez você vem para contar esses outros projetos aí. Lógico, quero sim. Tá bom? Obrigado, Brunão. Obrigado, Fábio. Tamo junto. Até a próxima, hein? Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.